Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, essa carta de Paulo aos Romanos foi escrita para os cristãos presentes em Roma, seja os judeus convertidos ou os gentios. Bom, essa carta, ela trata do plano da salvação, trata da graça. Essa carta, ela é a explicação do Evangelho. Interessante a gente observar três coisas aqui, nesse capítulo, nesses versículos aqui. Primeira coisa, Paulo está rogando pela misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso ao nos dar essa carta através da iluminação do Espírito Santo a Paulo. Interessante, quando Paulo fala que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional, porque isso é racional e isso é um pensar. Porque aqui está extinguindo e está dizendo que não é preciso mais sacrifícios de animais. Não vê, como foi dito lá atrás, salvação de sangue de bodes e carneiros. O sacrifício perfeito foi Jesus Cristo na cruz. Isso, para entendimento, tem que ter racionalidade e pensar sobre isso. Mas interessante, a partir do versículo 2, meus irmãos, quando ele fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Meus irmãos, Paulo aqui, ele não está falando em transformação do mundo. Paulo está falando em transformação da nossa mente enquanto individualidade. Que a salvação é individual, é pessoal, e o Evangelho nos toca individualmente. Porque esta é a função do Evangelho: transformar o ser humano. Jesus, quando fala lá, metanoia em grego, mais uma vez, né? Arrependei-vos, isso é transformação. É o que Paulo está dizendo aqui. O Evangelho é para transformar as vidas das pessoas. Esse Evangelho, quando a gente é transformado, a gente percebe e sente na vida da gente, qualquer tempo, mesmo diante de qualquer vicissitude, a vontade perfeita e agradável, obra de Deus na nossa vida. Se você tiver com dificuldades, qualquer que seja, entendendo que Deus tem o controle da nossa história, das nossas vidas na mão, a gente vai entender que isso, embora esteja sendo sofrido para nós, é uma vontade perfeita e agradável, obra do Senhor na nossa vida. É o que ele está dizendo aqui. É o que o Evangelho faz: transformai-vos pela renovação da mente, renovar a nossa mente. Mas para renovar é preciso crer. Fala-se muito no id. Não adianta id se você mesmo não é transformado. A primeira transformação de vida deve ser a nossa. E a gente deve ouvir a voz do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a voz do Espírito Santo, ler a palavra, ler a Bíblia, aprender isso aqui. Porque aqui, meus irmãos, está contido tudo o que nós precisamos para transformar a nossa mente. É preciso, mais do que falar sobre o Evangelho, é preciso viver o Evangelho. É preciso ser o Evangelho, transpirar o Evangelho. É preciso nutrir paixão pela divindade, meus irmãos. É o que Paulo está dizendo aqui. Se a gente não mudar enquanto individualidade, a gente não pode mudar o mundo. A gente não muda nem o outro que está do lado, nem o seu próximo. A gente não consegue mudar. Paulo ainda fala no versículo 3:
Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado que deve ter. Ou seja, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui a seguinte coisa: você é muito pior do que você imagina, mas pela misericórdia de Deus nós somos muito mais amados do que possamos imaginar ou medir. Está escrito em João 3,16, Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não morra, mas tenha vida eterna. Entender isso é um culto racional. A gente só é transformado quando a gente entende o Evangelho plenamente, e aí a gente tem entendimento do que é o culto racional. A sua vida deve ser um culto de louvor ao Senhor. Então, meus irmãos, que a gente cada vez mais busque o entendimento do culto racional, busque transformar a nossa mente pelo Evangelho. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós para nos orientar, para nos iluminar ao entendimento da palavra, para que realmente estejamos transformados. Deus nos abençoe.